Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo colocou em meu coração uma palavra para que nós possamos compartilhar juntos aqui nessa noite. Eu quero ser fidedigno a essa revelação e quero que você acompanhe comigo através das Escrituras. Nós leremos dois textos bíblicos para embasar esta reflexão. Isaías 9, verso 6 e Mateus 21 ao 25. Amém? Mateus 9, verso 6. Perdão, Mateus 21, do 21 ao 25 e Isaías 9, verso 6. Meu Deus. Vamos começar por Isaías. Diz assim o texto: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Vamos lá em Mateus 1, 21 a 25. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Aqui o anjo está falando com nosso querido irmão José. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Que profeta é esse? O profeta Isaías, que a gente acabou de ler a palavra, uma das palavras que ele falou. Aí é o que o profeta diz no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Esse texto está lá em Isaías 7, verso 14. Verso 24 diz assim, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome é um título legalmente concedido pelo qual uma pessoa é designada em relação a outra. Pode ser que hajam nomes semelhantes, mas esses nomes se destacam por sobrenomes ou pela idade de quem importa o nome, para que não seja designada a mesma pessoa. Os nomes são diferentes. Pode ser que uma pessoa tenha um nome semelhante a uma outra pessoa, mas seu número de registro, sua data de registro, sua localidade de registro, difere seu nome de outra pessoa. Hoje em dia, nós tendemos a levar um nome com certa superficialidade. Nome é nome. Nome é comum. No contexto bíblico, naturalmente, um nome dado a alguém carregava um símbolo de extremo desejo. E se nós nos aprofundarmos no entendimento, o nome, no contexto bíblico, ele está ligado com reputação, ele está ligado com fama, com glória, com feitos. E se nós observarmos os nomes de alguns personagens bíblicos, isso se manifesta mais ainda. E a palavra literal traduzida como nome, no Antigo Testamento, para nós, nome é literalmente nomenclatura. Mas a variante dessa palavra lá no Antigo Testamento, para nome, é marca. É uma marca em alguém, de alguém, uma marca que alguém deixa. Seu nome permanece pelo seu feito. Disse nos ditados populares dos hebreus que uma pessoa só realmente morre quando seu nome é dito pela última vez. Bom, Jesus morreu
e ressuscitou há 2000 anos. Tem gente falando o nome dele ainda. Então quer dizer que o nome dele indica alguma coisa, tem algum segredo nesse nome. Ao observar outros nomes de outras pessoas na Bíblia, nós encaramos suas personalidades, seus feitos atrelados a seus nomes. Por exemplo, Davi significa amado. E Davi é a única pessoa por quem Deus disse: achei Davi meu servo segundo o meu coração. Davi significa amado. Abraão significa pai de uma grande multidão, pai de nações. Por um tempo, Abraão tinha esse nome, mas não tinha nenhum filho. Mas no momento certo, Deus deu a ele um filho, e de Abraão e do seu filho vieram as gerações dos hebreus. Nessa mensagem, eu quero exclusivizar o nome que é literalmente sobre todo nome, porque ao identificar o nome de Jesus como mais importante que outros nomes, ao identificar o nome de Jesus como mais poderoso do que outros nomes, muitas coisas em nós tendem a mudar. Quando nós identificamos o nome de Jesus acima de todo nome, nós não clamamos problemas, nós clamamos Jesus. Quando nós identificamos o nome de Jesus acima de todo nome, nós não clamamos as enfermidades, nós clamamos Jesus. Quando nós identificamos o nome de Jesus acima de todo nome, nós não clamamos palavras feias, nós clamamos Jesus. E não é clamar Jesus com a palavra feia aqui e Jesus no lábio, que não funciona. A palavra veio aqui, em vez de soltar a palavra, você solta. Não, é Jesus daqui e Jesus aqui. Porque nós reconhecemos o poderio, a autoridade no nome de Jesus em qualquer instância da vida. O texto de Mateus 1:21 diz: ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus. E aí ele diz o porquê, a razão de Jesus. Porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Esse texto volta a se repetir em Lucas 1, verso 31. Você ficará grávida, porque em Mateus 1:21, o anjo está falando com José, o pai. E José não é o pai progenitor. José é o pai que cria, o pai que cuida. Mas perceba que Deus está dizendo: José, quem vai dar o nome desse rapaz é você, José. Você vai colocar o nome dele. Qual que é o nome? Jesus. Em Lucas 1:31, o anjo está falando com Maria. Olha o que o texto diz: você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Essa dupla confirmação do anjo fala com o pai, é Jesus. O anjo fala com a mãe, é Jesus. Tem um significado muito grande, muito importante. O nome de Jesus é relevante. Para nós, a tradução do nome Jesus é original de Isus. Se nós fizermos uma digressão das línguas originais, nós vamos chegar a Yoshua, ou Joshua, ou Yehoshua, que são raízes semelhantes do nome de Josué, lá do Antigo Testamento. E o símbolo, o significado destes dois nomes, tanto Jesus, Yeshua, Isus, Yehoshua ou Joshua, é um só. Deus é salvação. E o nome de Jesus tem tamanho poder, tamanha autoridade, tamanha capacidade, porque ele carrega consigo esse significado. Deus é salvação. No nome de Jesus está a autoridade, está o poder. No nome de Jesus, em sua nomenclatura, está a diferença, a distinção que se pode fazer entre qualquer outro nome. O nome de Jesus é o nome que foi exaltado pelo Pai. Se nós prestarmos atenção a um lema que uma igreja chamada Igreja Universal carrega, é interessante, eles dizem: Jesus é o Senhor, é o lema da Igreja Universal. É interessante isso, porque eles carregam o nome Jesus é o Senhor em seu lema, na sua exposição inicial. Eu quero pregar um pouco para você aqui agora, dividindo esse sermão em pelo menos 3 etapas, sobre o nome de Jesus.
Nós vamos apresentar algumas problemáticas, mas nós vamos resolvê-las no final, porque o crente cheio do Espírito Santo, o cristão, aquele que carrega Deus no seu coração, ele precisa assumir uma postura de celebração, de respeito e de autoridade através do nome de Jesus. Ninguém pode brincar com você, não. Ninguém pode estar falando de você ou caçoando de você por aí e ficar por isso mesmo. Ninguém pode passar por sua vida, causar um tormento, e quando ele sai ou quando a pessoa se afasta de você, o que sobra são cinzas, são lágrimas, é um desespero, fulano. Não. Nós estamos munidos de uma autoridade que emana do nome de Jesus, que proíbe as trevas de terem sucesso à nossa volta. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos lá. Em primeiro lugar, o seu nome revela a sua personalidade. O nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Este nome revela a sua personalidade. Nós lemos no verso 23, lá de Mateus 1. O anjo explica para ela o que foi dito pelo profeta. O nome dele será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus está aqui, o Deus conosco. E ele está literalmente se referindo ao que João escreveu, o apóstolo. João 1 e João 1:14. Esses dois textos refletem exatamente a pessoa de Jesus. Como são os textos, pastor? Leia comigo, João 1 e João 1:14. Olha o verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é Jesus no início, no princípio, antes da existência humana, antes da existência de uma vida inferior, antes da criação, antes de existir o que é palpável, o que é visível, o que que nós tocamos, nós provamos, antes de tudo existir, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus existe desde o princípio. E o texto continua no versículo 14, dizendo assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Pai criou para que se revelasse. O Pai cria, a criação acontece e o Pai cria para que ele se revele. E como é que o Pai se revela? O Pai se revela no Filho, ou aleluia. O Pai se revela em Cristo. E como é que ele se revela? Na encarnação de Cristo. Quando o verbo que era metafísico, que não existia de maneira palpável, se faz carne e vem habitar entre nós. Jesus é o verbo vivo de Deus, que desce à terra e mora entre nós, seres humanos. Ele podia ter se materializado aqui. Ele podia ter se construído aqui. Ninguém pode me tocar, eu sou santo e eu vou entrar aqui por meus próprios meios. Mas o Pai disse, não, eu vou entrar pelo único meio legal, pelo qual se pode entrar nesse planeta. Qual que é o meio legal? Eu não vou vir ilegal, não, eu vou vir legalizado. Eu não vou vir aqui sem passaporte, sem documento, eu vou vir legalizado. Quer ver como é que eu vou vir? Maria, minha filha, salve agraciada, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, aleluia. Eu vou vir no seu ventre, Maria. E ele surge milagrosamente do ventre de Maria, e o verbo se fez carne. Jesus nasceu. Ele escolheu utilizar este meio de transporte da eternidade para o que é finito, para o tempo que ele mesmo havia criado. Ele nasce entre nós. E aí o texto começa a revelar algumas coisas para nós, que Jesus, ao estar em nosso meio, ele está completamente em carne. E olha o que diz Filipenses 2, de 5-8. Tenham entre vós o mesmo pensar que Jesus Cristo teve, que mesmo existindo na forma de Deus,
não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido, ou ele não se apegou nisso, retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso revela para nós, sem sombra de dúvida, Jesus, um bebê sobrenatural. Ele entra nesse lugar de maneira sobrenatural. Mas isso também nos revela que ele tem um nascimento sobrenatural para que nesse nascimento houvesse fé, houvesse credibilidade. É por isso que Isaías 7,14, o texto que nós citamos, diz: portanto o Senhor dará um sinal, eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel. O milagre é duplo. O milagre é uma virgem conceber, e o milagre é Deus ser concebido nessa virgem. É Deus se diminuir, é Deus ele tomar proporções tão pequenas, tão minúsculas, que ele caiba dentro de um ser humano, na finitude de um ser humano, nas necessidades de um ser humano. Ele faz isso de propósito, ele se esvaziou, e ele veio no ventre de Maria. Maria gera Jesus, mas apesar de Maria ter a natureza humana pecaminosa, Jesus gerado dentro dela, o Filho de Deus, nasce com uma natureza totalmente diferente. É por isso que 1 Pedro 2,22 diz: ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano em sua boca, falando de Cristo. Ou seja, Cristo nasce na natureza humana, mas não sujeito a essa natureza. Ele é um milagre. E o texto bíblico continua nos dizendo que ele não vem em uma missão pacífica no que diz respeito às dores e às mazelas do mundo. Ele não vem aqui para ser um espectador do sofrimento da humanidade. Ele não vem aqui para ser um agente passivo das torturas, das dores, da escravidão, daquilo que é negativo, que é errado, que o pecado desperta. Não, ele vem como um combatente. Por que Deus ia entrar neste mundo se não fosse para combater o pecado, para combater o mal, que ele jurou combater, ele prometeu combater? 1 Samuel 17, verso 47, uma referência a Cristo. Esse texto diz: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Oh, aleluia! Isso aqui é uma palavra de encorajamento dita pelo o grande guerreiro Davi, e é aqui que eu entendo que Deus salva, e Ele não salva nem por espada, nem por lança, Ele não salva numa guerra física, mas Ele salva numa batalha espiritual. Ele entra em guerra contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, e ele não entra para perder. Oh, aleluia! Nós entendemos que o seu nome revela a sua personalidade. Emanuel, Deus está aqui. Mas em segundo lugar, o seu nome também revela seu propósito. Seu nome revela seu propósito. No nome de Jesus está escrito, transcrito, afirmado o propósito de sua existência. O propósito de sua chegada está afirmado em seu nome. Ou seja, Jesus, Jeová é salvação. E ao afirmar este propósito, nós estamos conectando o propósito com o desejo de Deus. Porque Deus tem um desejo exclusivo, o desejo de salvar os pecadores. Nós, pecadores, no mundo perdido, nós nem desejaríamos ser salvos. Quantos de nós estamos ignorantes a Deus? Estamos alheios à fé. Nós tínhamos raiva de crente. Quem aqui já se pegou nessa situação? Eu tenho raiva de crente. Eu não gosto. O crente passar na minha porta, ele vai ver só. Eu não quero saber de crente. Eu quero ir ali naquele boteco, naquele risca-faca. Eu quero beber até o homem falar: chega de beber, e eu vou pegar a última e sair correndo com o que eu tiver na mão. Eu não quero saber de Deus.
Deus, de Jesus, de que igreja que nada, rapaz, que pastor é isso, pastor é aquilo, mas Jesus veio a esse mundo e no seu nome está escrito a missão que ele adotou. Ele veio aqui para salvar, ele veio alcançar o perdido, ele veio alcançar aquele que está viciado, ele veio salvar aquele que está em drogas, ele veio salvar aquele que está em uma vida promíscua, ele veio alcançar o perdido. Está no seu nome, está no propósito da sua existência, é salvação. João 3:16 até o 18 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê está condenado pela sua falta de crença, pela sua falta de fé, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tudo está relacionado com o nome de Jesus. Nossa fé no nome de Jesus indica a fé na existência dele. Nossa fé no nome de Jesus indica a fé nos milagres dele. Nossa fé no nome de Jesus indica a fé nas palavras dele. Muita gente critica a existência de Jesus, dizendo que ele foi um rabino, ou um judeu, ou um mestre, alguém que passou por aqui, deixou um legado, conseguiu impressionar uma certa multidão. Irmãos, Jesus é Deus em carne. Jesus é o projeto de Deus para a salvação. Jesus é a manifestação de Deus para que todo aquele que crê no seu nome alcance redenção e perdão de pecados. No meu nome não tem salvação, no nome dos nossos queridos pastores não tem salvação, no nome da nossa liderança maior, nossos convencionados, não tem salvação no nome desse povo, no nome de qualquer líder dessa igreja não tem salvação, não existe socorro no nosso nome, mas no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Esse não é um desejo novo de Deus. O desejo de Deus de salvar a humanidade não surgiu no pecado, ou seja, o pecado pegou Deus de surpresa. Não. Aconteceu o evento do pecado, a queda de Adão aconteceu. Imagine se no céu uma sirene, meu Deus, chama o seguro, a criação deu problema, liga para a seguradora que deu problema, liga, alguém ajuda, toca a sirene, a campainha. Não, irmãos, não, Deus está preparado para as atividades humanas, sejam elas boas, sejam elas más, Ele sabe de todas elas, e é por isso que antes que o mal acontecesse, com a presciência do mal, Deus já tinha providenciado solução para o mal. É por isso que nós não acreditamos em um Deus que não é poderoso. Ele é todo poderoso, Ele é completamente poderoso, Ele sabe o passado, o presente, o futuro, Ele é poderoso para salvar. Sua soberania é inquestionável. 1 Pedro 1, verso de 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O plano de Deus foi concebido na eternidade, mas foi consumado no tempo. Isso é muito profundo. É por isso que a nossa salvação no nome de Jesus vai além da compreensão humana. Meu Deus, mas esse rapaz era um perdido, como é que agora ele está? O que aconteceu com ele? A salvação no nome de Jesus alcançou a vida dele. Ele foi convertido, ele foi tirado de um estado de miserabilidade e de condenação eterna, e agora ele é filho de Deus por crer no nome de Jesus. Isso trata como o nome de Jesus é fonte de libertação.
Lucas 4, verso 18, Jesus proclama uma verdade sobre si mesmo. Ele diz, citando Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para a redenção dos perdidos. Ele veio com um propósito. E nesse propósito está inclusa a sua morte. Ele não chegou aqui em dúvidas do que ia fazer. Ele não chegou aqui, como é que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou? Olha o pessoal pecando. E agora, hein? Alguém pode me dar uma sugestão? Como é que eu resolvo? Não. Ele chegou aqui certo de sua morte, porque a sua morte indicaria que ele teria que levar os nossos pecados sobre si, ele teria que levar a nossa culpa sobre si, ele teria que morrer. E sabe por que a morte dele foi tão dolorosa? Porque ele morreu a minha morte, a sua. Quem tá a sua também, que você tá vendo? Todo mundo. Ele morreu a nossa morte. Todas as mortes de todos os pecadores, Ele as morreu. O texto de Hebreus 9, verso 22 diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ele tinha ciência de que quando João veio para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava cravando a profecia de Isaías 53, que ele é o Cordeiro de Deus. É claro que ele veio para morrer na cruz com um plano de libertação. E o texto de Gálatas 1, verso 4 diz, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E Gálatas 2:20 ainda diz assim, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Em Cristo está o propósito da sua chegada. Quando nós olhamos para o nome de Jesus, o seu nome revela a sua personalidade. Emanuel, Deus conosco. Seu nome revela seu propósito. Jesus, Jeová é a salvação. Mas nesse terceiro ponto, seu nome revela seu poder. Quando o texto diz, seu nome será chamado, observe que a palavra nome é singular e não plural. Ele não diz, seus nomes serão chamados. Ele diz, seu nome será chamado. E dá uma lista de nomes. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está dizendo, ele está exibindo todas as características de Jesus no seu nome. Ele não está dizendo que Jesus tem vários nomes, ele está dizendo que ele tem um único nome, mas todas estas características estão incluídas nesse nome. É como se você tivesse uma única ferramenta, essa ferramenta tem um nome, mas ela tem diversas funções, e através das funções dessa ferramenta, várias coisas podem ser executadas. Isso se aplica a Jesus. Jesus é uma única ferramenta, mas ele tem inúmeras funções, e com essas funções, o nome dessas funções, ou as funções em si, são identificadas pelo texto bíblico. O texto diz que ele é sobrenatural, aleluia, ele é maravilhoso. O que é maravilhoso? Maravilhoso vem de maravilha, vem de coisa assombrosa, coisa assustadora. O que é uma maravilha? É um milagre. Uma maravilha é algo sobrenatural. O texto de Juízes 13, verso 18, tem um texto exclusivo para identificar Jesus. Quer ver o que diz Juízes 13, 18? O anjo do Senhor respondeu, por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Essa é uma teofania. É quando Jesus aparece para alguém na Bíblia, ele surge de maneira milagrosa para alguém na Bíblia, antes da sua encarnação.
antes que ele estivesse entre nós fisicamente. São aparições milagrosas. E nessa aparição milagrosa, ele está conversando com a família de Sansão. E quando a família de Sansão pergunta, ué, mas quem és tu? Então Jesus diz, por que você está perguntando meu nome? Você não está vendo que eu sou maravilhoso? Oh, aleluia! É diferente da gente. Quando você se sente maravilhoso, é porque você está bonito. Alguém aqui já se sentiu maravilhoso? Olha, hoje eu estou maravilhoso. Você está olhando no espelho, você, olha, hoje eu estou, meu bigode está alinhado, aqui está tudo certo, aqui, meu cabelo está, o friso está correto, a divisão aqui ficou certinha, não tem nada para cá, para lá. Hoje eu acertei a roupa, hoje eu estou. Irmão, Jesus não é maravilhoso pela sua aparência, Jesus é maravilhoso pela sua essência. Oh, aleluia! É o que está dentro dele que é maravilhoso. Sabe por que é o que está dentro dele? Porque o diabo queria matar Jesus, o diabo queria assassinar Jesus na sua infância, na sua juventude, e enquanto ele estava começando seu ministério, a hora que ele entendeu que Jesus não tinha medo de morrer, porque quando Jesus morresse, o que estava dentro dele seria liberado. O diabo pensou, peraí, segura esse negócio, não mata não sobe da cruz, não vai para a cruz. Jesus disse, tarde demais, eu já sei que eu vou morrer, porque o que é maravilhoso está dentro de mim, e vai sair, e vai impactar o mundo, aleluia. Ele, além de maravilhoso, ele é supervisor. Eu uso essa palavra supervisor, ou capaz de supervisionar, porque o texto diz que ele é conselheiro. Oh, glória a Deus, Isaías 9,6, ele é conselheiro. Olha o que o texto sugere para nós. Essa palavra significa que ele aconselha, que ele propõe, que ele idealiza, que ele planeja, que ele participa. Isso está se referindo ao seu papel como líder, ele está se referindo ao seu papel como o cabeça. Ele é conselheiro, ele é maravilhosamente qualificado para o trabalho de liderar, ele é o planejador do caminho, ele é o próprio caminho. O Salmo 37, verso 23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Esse caminho literalmente é estar na presença dele, ou seja, se meu caminho está em Deus, está alinhado com Deus, eu estou na presença dele, eu estou andando no caminho. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho, ele é aquele capaz de liderar o caminho, de abrir o caminho, de supervisionar o caminho. Ele é conselheiro. Jó 23, verso 10, é um texto interessante. Jó diz assim, porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Jó está dizendo que se ele anda no caminho do Senhor, o caminho que Deus o sabe, quando ele sai desse caminho provado, ele sai aprovado. Ou seja, em Jesus até as suas provações te darão sucesso, em Jesus até as adversidades te darão êxito, em Jesus até os negativos se tornarão positivos. Ele é o doador da graça, e é por isso que quando a gente olha para o nosso caminho, nós precisamos olhar para as adversidades que nós enfrentamos no caminho da vida, tendo certeza que Jesus está com a gente no caminho. Ele doa graça suficiente para que a gente atravesse qualquer que seja o caminho. Segundo Coríntios 12, verso 9, Paulo tinha orado por libertação de um problema, de um espinho na carne, e aí o texto diz assim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele completa, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele é capaz, aleluia, de nos aconselhar, ou de nos guiar, mesmo em meio às lutas, dores, problemas, complicações da vida. É claro que Isaías 9, verso 6, continua dizendo para a gente que ele é soberano. Sua soberania, o seu poder absoluto não podem ser ignorados de maneira nenhuma. Olha o que o texto diz para nós. Deus forte,
Deus forte. O Jesus que nós conhecemos não é um Jesus fraco, não é um Jesus que precisa ser defendido, não é um Jesus que precisa ou necessita da minha e da sua ajuda, ou do meu e do seu apoio, porque a sua religião está um pouco enfraquecida, e a gente tem que dar uma moral para Jesus, tem que levantar a moral dele, dar uma ajuda para ele. Não, irmãos, não, ele é Deus forte, ele é Deus forte, ele é Deus forte, ele defende a si mesmo, ele cuida de si mesmo. Foi ele quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele é soberano. O texto de 1 Coríntios 2, verso 14 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele é tão forte, que ele nos faz fortes, nos faz vencedor por ele mesmo. Ele também é Pai da eternidade, e nesse contexto, ele é sustentador da eternidade. O Pai não é o cabeça para mandar, o Pai não é o cabeça para brigar, o Pai não é o cabeça para exigir, o Pai não é o cabeça para ser intolerante, para ser alguém inflexível. O Pai é o cabeça para sustentar. A ideia de cabeça que o texto nos dá, não é que ele seja o cabeça unicamente por estar posicionado em cima, mas por estar sustentando toda a base, sustentando as laterais, sustentando o teto. Ele está cobrindo com a autoridade divina tudo aquilo que lhe pertence. Pai da eternidade quer dizer que ele é o sustentador da eternidade. Dizer que Deus é seu Pai é dizer que ele é teu sustento por completo. Não são só áreas exclusivas da sua vida, mas são todas as áreas da sua vida, aonde ele participa, aonde ele se apresenta, aonde ele coopera, ele resolve, ele coloca, ele supõe, ele sustenta, ele traz apoio. É isso o que o Pai faz. Aleluia. Lucas 12, verso 22, o texto diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O vosso Pai vos deu o reino. Você quer mais o que? Você ganhou o reino, aleluia. O que mais você está precisando? Você ganhou o reino, já está em suas mãos, bendito seja ele por isso. E por último, Isaías revela: ele é o príncipe da paz, quer dizer que ele é o que satisfaz. Paz é tudo que a gente precisa. Você já imaginou ter muito dinheiro sem paz? Já imaginou ter muitas posses sem paz? Já imaginou ter muitas possessões, ter muitas concessões, ter muita autoridade, muito poder, muita designação, ter toda a habilidade, ter tudo que pertence a um ser humano, que o torna grandioso, que o torna aprazível, que o torna demonstrável? Imagina ter tudo isso e não ter paz. É por isso que, estando em Cristo, ele é o que te satisfaz. Tudo que você tem nele é cercado com o benefício da paz. Paz, 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 paz. Mesmo em turbulência, nós temos uma paz que ultrapassa o entendimento. É uma capacidade de se manter tranquilo por conta da confiança que temos nele. Ele é o príncipe da paz. Oh, aleluia. Isaías 53, verso 1 e 3, descreve para a gente esta participação de Jesus em sua existência de uma maneira que o nosso coração fica um pouco até acelerado. Se nós olharmos, se nós observarmos o que acontece na profecia do profeta Isaías, o que acontece quando Isaías está olhando para a gente, olhando para o futuro, narrando o passado, como se já tivesse acontecido. Isaías diz para nós assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a
quem se manifestou? O braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Enquanto Jesus viveu neste mundo, algumas pessoas foram incapazes de reconhecer a sua majestade, a sua glória, sua autoridade. Ninguém realmente o enxergou ou viu como ele era enquanto ele estava aqui entre nós. Alguns olhavam para ele e viam um pobre carpinteiro judeu. Alguns olhavam para ele e viam apenas um revolucionário. Alguns olhavam para ele e viam como um curandeiro. As pessoas lá ao redor do túmulo de Lázaro, olha, ele de Lázaro, ele é um curandeiro, ele faz alguns sinais. Alguns olharam para ele e viram nele um rei terreno exclusivamente, capaz de promover uma grande revolução. Alguns olharam para ele e viram um homem inocente que estava morrendo ou sofrendo sem culpa alguma. Alguns olharam para ele e viram nele o filho de um homem, ou o filho de uma família, mas após a ressurreição e glorificação, o seu nome foi elevado, o seu nome foi elevado ao status de nome sobre todo nome. Seu nome foi colocado em uma posição que nenhum nome jamais obteve. Ele se torna o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus se torna o nome mais poderoso de toda a terra. Ao nome de Jesus se dobram os joelhos dos que estão nos céus, na terra e até no inferno. O nome dele tem autoridade. Em Jesus, em seu nome está todo o poder, em nome de Jesus. É por isso que a igreja não funciona no seu próprio nome. A igreja não vai no seu próprio nome. Eu não venço no meu próprio nome, eu não tenho vitórias em meu próprio nome, eu não tenho as habilidades que tenho e não as expresso em meu próprio nome. Eu as faço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não está aqui por si só, você está aqui em nome de Jesus. Você não saiu da sua casa à toa, você saiu em nome de Jesus. Você não passou essa semana e venceu para estar aqui hoje à toa ou por sua própria capacidade. Você venceu em nome de Jesus. Você venceu a fofoca em nome de Jesus. Você venceu a preguiça em nome de Jesus. Você venceu as mentiras do diabo em nome de Jesus. Você venceu as calúnias em nome de Jesus. Você venceu a dor em nome de Jesus. Venceu a tristeza em nome de Jesus. Venceu os medos em nome de Jesus. Venceu a opressão, venceu a depressão, venceu a possessão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre tudo. O nome de Jesus é sobre todos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, ele é maravilhoso. Jesus para nós é tudo. Jesus é a prova da nossa fé. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o primogênito, Jesus é o cordeiro, Jesus é o salvador, Jesus é o advogado, Jesus é o procurador. Ele é o cordeiro de Deus, ele é a semente da mulher, ele é o Deus todo poderoso, ele é o pastor da nossa alma, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o amém, ele é o bendito que vem em nome do Senhor, ele é a luz do mundo, ele é o filho bem-aventurado de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o autor e consumador da fé, ele é o poderoso, ele é o grande eu sou, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a salvação, ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho da restauração, ele é o Deus forte, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a minha esperança, ele é meu salvador, ele é o meu amigo, ele é o meu amado, ele é o meu pastor, ele é o meu mestre, ele é o meu professor,
reunimos aqui em nome de Jesus. Nós nos reunimos nessa casa de oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.